Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso segundo vídeo que fala sobre os fundamentos da fé cristã. E hoje nós vamos falar sobre uma temática muito especial, que é a comunicação com Deus. Como é que o homem pode se comunicar com Deus? Como é que Deus se comunica ao homem? Como é que nós podemos ter um relacionamento íntimo e pessoal com esse Deus pessoal, o Deus da Bíblia, o Deus das Sagradas Escrituras? E é isso que nós vamos tentar responder através desse vídeo importante para o seu coração. Em primeiro lugar, você precisa aprender que a oração é a comunicação com Deus. É um diálogo entre duas pessoas que se amam mutuamente. Ou seja, Deus e o homem, conforme descreve Bill Bright, um grande escritor da Palavra de Deus, norte-americano, pastor, especialista principalmente em evangelismo. Ele diz que a oração é a comunicação com Deus, é um diálogo entre duas pessoas que se amam mutuamente. Deus e o homem. Deus amando o homem amando Deus. Bill Bright. Deus então, querido, nós aprendemos com isso, ele está interessado em tudo o que você faz. Assim sendo, ele tem prazer na oração dos seus filhos, conforme diz Provérbios 15:8. Ou seja, comunicar-se com Deus é um dos grandes privilégios daqueles que tornaram filhos de Deus. Foi o nosso vídeo anterior, nós falamos sobre tornar-se filho de Deus, a convicção da salvação. Eu te incentivo a ver o nosso vídeo número 1 sobre fundamentos, convicção da salvação. Então, além de nos tornarmos filhos de Deus e termos esse grande privilégio de nos comunicarmos com Deus, assim como a palavra de Deus, nós também precisamos mergulhar nela. Também é um dos elementos básicos da vida cristã para que possamos crescer e florescer no Senhor. Então é a oração, palavra de Deus, claro que tem o jejum, tem a adoração, mas esses dois pilares são elementos básicos da vida cristã, conforme Provérbios 28, versículo 9. Primeira coisa que nós queremos destacar é isso: nós precisamos aprender a orar. Se queremos nos comunicar com Deus, precisamos aprender a orar. E lá em Lucas 11:1 fala um pouquinho sobre isso. Mas também é interessante nós pensarmos o porquê orar. Quais são os propósitos da oração? E nós vamos numerar aqui 6 propósitos da oração. O primeiro propósito da oração, querido, é glorificar a Deus. Ou seja, através da oração você glorifica a Deus. Está lá no Salmo 148, versículo 1. Segundo propósito da oração, ou porquê orar, é satisfazer as nossas necessidades básicas, tá bom? Está lá em Hebreus 4:16, no Salmo 42:1, de 1 a 2, e também o Salmo 63:1. Ou seja, você pode orar, falar com Deus dentro das suas necessidades básicas, dentro da satisfação dos problemas, das dificuldades, daquilo que realmente você necessita. Coloque tudo isso em oração e Deus vai responder mediante a satisfação das suas necessidades básicas, como ser humano, como pessoa e muito mais ainda agora como filho de Deus. Terceiro propósito da oração é obter respostas de Deus para situações específicas. Vou repetir: terceiro propósito da oração é obter respostas de Deus para situações específicas. Nós vemos isso lá em Mateus 7, de 7 a 8. Mateus fala sobre isso. Em quarto lugar, para manter comunhão com Deus. Quarto propósito da oração é manter comunhão com Deus, conforme Provérbios 15:8 e Hebreus 4:16. O quinto propósito da oração, ou o porquê orar, é para que possamos obter vitória sobre as tentações. Isso nos ensina o evangelista Mateus, em Mateus 6:13. Se você quer ter vitória sobre as tentações, aprenda a orar com eficácia, aprenda a falar com Deus, a se comunicar com Deus através da oração. E o sexto e último propósito da oração é para apresentar a Deus as nossas preocupações. Está lá em Filipenses 4, de 6 a 7, a Bíblia diz que nós devemos apresentar diante de Deus as nossas preocupações, entendendo que Deus vai cuidar de nós. Então apresente a Deus as suas preocupações, conforme Paulo nos ensina em Filipenses 4, de 6 a 7. Quais são os obstáculos à oração? É muito importante. Existem bloqueios, existem empecilhos, existem obstáculos à oração. E o primeiro deles é não pedir. Muitas vezes nós não recebemos de Deus porque não pedimos, não oramos, não colocamos diante de Deus, conforme ensina Mateus
21 a 22. Segundo obstáculo da oração é não pedir com fé. Lá em Tiago 1, de 5 a 8, a Bíblia fala sobre isso. Se alguém é falta em sabedoria, peça a Deus, que vai derramar, vai dar da sabedoria, mas peça sem duvidar. Porque aquele que duvida é como a onda do mar, né, cambaleante, de ânimo dobro, de coração dividido. Então, se for pedir, querido, peça a Deus e peça com fé. Não pedir com fé é um dos obstáculos à oração, conforme Tiago 1, de 5 a 8. Terceiro obstáculo da oração é pedir com motivação errada. Tem muita gente que ora com o coração errado, com a motivação errada. E aí isso acaba se tornando um obstáculo à oração, segundo Tiago 4, 3. Pedindo com motivações erradas. O quarto obstáculo da oração é pedir em desacordo com a vontade de Deus. Tem muita gente que ora pedindo o marido da fulana. Está errado, querido. Você não pode pedir a Deus o marido da ciclana. Jamais, isso é adultério, é equívoco. Deus jamais vai querer destruir a família de outrem para te entregar o marido da fulana. Jamais. Então, pedir em desacordo com a vontade de Deus é totalmente errado, é um equívoco, é um pecado. Você não pode pedir a Deus nada que vai contra o caráter de Deus. Não pode pedir nada que vai em desacordo com a vontade de Deus revelado nas Escrituras, conforme 1 João 5, 14 a 15. O quinto obstáculo à oração são os pecados não confessados. Ou seja, se você não confessar o teu pecado, isso vai ser um bloqueio, um obstáculo à sua oração. Nós vemos isso no Salmo 66, 18 e em Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13, a Bíblia diz: aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, se você quer alcançar misericórdia, quer realmente ter a sua oração atendida por Deus, agradável ao coração de Deus, não deixe nada escondido, porque um pecado não confessado é colocado como um paredão, um obstáculo na tua oração para ela chegar a Deus nesse sentido, ok? Sexto obstáculo à oração é usar repetições vazias. Ficar orando sempre a mesma coisa, como se a oração contínua em repetições vazias fosse agradar o coração de Deus. E a Bíblia ensina em Mateus 6, de 5 a 8, que nós não podemos, nós temos que orar com o coração, nós temos que orar com sentimento, com afeição, com amor a Deus, com o coração conectado ao coração de Deus, e não ficar fazendo vãs repetições vazias. Isso é um obstáculo à oração. O sétimo obstáculo à oração, a comunhão com Deus, é orar para agradar as pessoas. Mateus 6, de 5 a 8. Querido, você não pode orar para querer agradar os outros, para querer aparecer para os outros, para dar uma de espiritual, querer mostrar uma espiritualidade às vezes que você não tem. Orar para agradar as pessoas é um obstáculo à oração, conforme Mateus 6, de 5 a 8. E Jesus trata várias vezes dos fariseus, saduceus, dos escribas, que gostavam de orar na frente dos outros, de maneira a agradar as pessoas e mostrar uma religiosidade, uma espiritualidade apenas de casca, de aparência, mas que por dentro Jesus falava que eles eram sepulcros caiados, eram bonitos por fora, mas podres por dentro, porque oravam para agradar as pessoas, oravam para aparecer para os outros. E isso Deus condena, é um obstáculo à oração. O oitavo obstáculo à oração é a ansiedade. Nós não podemos ter ansiedade, não podemos andar ansiosos. Nós temos que apresentar diante de Deus aquilo que nos aflige, os nossos medos, aquilo que perturba o nosso coração, aquilo que nos assola, querida. Ansiedade é um obstáculo à oração. A ansiedade atrapalha a sua vida. A Bíblia diz que o medo, e a base da ansiedade é o medo. E o medo nada mais é do que um engano. É uma incredulidade, é uma falta de confiança no Deus pessoal, no nosso Papai Celestial que cuida de nós. Então a ansiedade não vai mudar a sua realidade. Pelo contrário, só vai atormentar você, atrapalhar a tua vida, gerar doenças psicossomáticas. O oitavo obstáculo à oração é a ansiedade. E a Bíblia diz em Filipenses 4:6 que nós temos que banir a ansiedade, apresentando as nossas necessidades em oração diante de Deus. E o nono obstáculo à oração são problemas na vida familiar. 1 Pedro 3:7, a Bíblia diz que maridos nós temos que coabitar, nós temos que morar, viver
junto com as nossas esposas, tratando elas como vaso mais frágil e tratando elas com dignidade, com honra, com afeição, com apreço, com amor, com carinho, e não ter problemas, atritos, confusões, brigas, separações e situações crônicas de ira, de explosão, de raiva, de rancor, de mágoa, porque problemas na vida familiar, conforme nos ensina 1 Pedro 3,7, pode nos bloquear de recebermos a graça de Deus, os milagres de Deus, as promessas de Deus. A nossa oração não vai chegar ao céu porque você está brigado, porque você está com o coração equivocado com o outro. Isso acaba afetando o teu relacionamento com Deus. Problemas na vida familiar é o 9º obstáculo que nos atrapalha na vida com Deus e na comunicação com Deus. Outra coisa muito importante que nós aprendemos com relação à comunicação com Deus são alguns segredos da oração. Quais são os segredos da oração? Quais são os segredos da oração? Como é que nós devemos orar? Em primeiro lugar, ore em nome de Jesus, conforme ensina João 14, de 13 a 14. Ore em nome de Jesus. A teologia da oração é orar ao Pai em nome do Filho, no poder do Espírito Santo. Então, o primeiro princípio, primeiro segredo da oração, de como orar, essa é a pergunta que nós tentamos responder, é orar em nome de Jesus, conforme João ensina 14, 13 a 14. Segundo princípio que nós aprendemos, como segundo segredo da oração, é confiar na intercessão do Espírito Santo. A Bíblia diz em Romanos 8, 26, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, nós temos um intercessor, alguém que nos auxilia na oração, e devemos confiar na intercessão do Espírito Santo. Terceiro segredo da oração é sermos específicos. Seja claro, seja objetivo na sua oração, conforme Paulo nos ensina em Filipenses 1, de 3 a 11, e Filipenses 4, 6, que nós já falamos. Ou seja, tem um objetivo a ser alcançado. Para que você obtenha a resposta de Deus, seja específico, claro na sua oração. Mike Murdock já diz num dos seus livros: quanto mais claro for o teu alvo, maior será a tua fé. Então, seja específico, seja objetivo, seja claro diante de Deus. Quarto segredo da oração: seja perseverante. Lucas 11, de 5 a 8 e Lucas 18, de 1 a 8, Jesus nos ensina que a oração perseverante é um dos segredos da oração. Então, tem gente que ora uma vez e já abandona a oração. Não é assim. Você tem que continuar perseverando até a tua bênção chegar, até a resposta de Deus chegar na tua vida, com certeza, e depois vigiar diante da bênção recebida. Seja perseverante na sua oração. Esse é o quarto segredo da vida de oração. Quinto segredo da vida de oração é orar com sinceridade, honestidade, transparência. Ore com sinceridade, querido, conforme nos ensina Mateus 6, de 5 a 8. Ore com o coração, ore de verdade, ore, com todo o teu ser, ore com sinceridade. É o quinto segredo da oração. Sexto segredo: não use repetições vazias. Como nós já falamos, não fique falando sempre a mesma coisa, não. Fale com o coração, fale com o sentimento, coloque para fora aquilo que está te incomodando. Não use repetições vazias. É o sexto segredo da oração. E o sétimo: analise se os obstáculos mencionados no terceiro item, que é ser específico, não estão atrapalhando a sua oração. Ou seja, às vezes tem gente que fala de tanta coisa, menos do foco, daquilo que realmente ele precisa. Então, não se atrapalhe, seja objetivo, seja focado, seja específico e claro na sua oração. Esses são 7 segredos de uma vida de oração. Amém? No próximo vídeo, nós vamos estar no segundo vídeo, que fala sobre comunicação com Deus. Continue conosco, que a graça e a paz de Jesus esteja com você, com a tua casa e com a tua família. Amém? Deus abençoe. Amém e amém.